Queridos irmãos e irmãs, vamos meditar na liturgia da solenidade Nossa Senhora Aparecida. Se você ainda não se inscreveu no canal, toque aí, se inscreva para poder receber notificações quando for publicado um novo vídeo. A liturgia da palavra que nos apresenta essa solenidade, com primeira leitura do livro de Esther, capítulo 5, versículo 1b e versículo 2, depois versículo 7 e no capítulo 2, versículo 2b e versículo 3. O salmo responsorial é o Salmo 97. Como segunda leitura do livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 1, depois versículo 5, depois capítulo 13, versículos 15 e 16b. O Evangelho é de São João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Celebrando a liturgia de Nossa Senhora Aparecida, a primeira reflexão que temos que fazer é que, diferentemente das outras aparições, que Nossa Senhora aparece na silhueta humana, pedindo lá em Fátima para que rezem para o fim da guerra, aparecendo lá em Lourdes para que o povo possa retomar a fé depois da Revolução Francesa, que praticamente, com a perseguição, acabou com a fé do povo francês e do mundo que foi atingido pela Revolução Francesa, como lá em Guadalupe, pedindo ao índio Juan Diego para que ele pedisse para construir uma igreja naquele local, devido muitos índios exterminados pelos espanhóis, e também o seu coração de mãe misericordioso apareceu no Brasil, não numa silhueta humana, mas numa imagem de barro, perdida no rio, pescada, quebrada, para mostrar para nós que ela veio para libertar da escravidão aqueles que até então viviam na escravidão, não só numa escravidão física, porque a resistência foi muito grande no Brasil para terminar a escravidão, mas a escravidão também da alma, que nos leva à miséria do pecado. Feito esta introdução, entremos na liturgia da palavra. Eu quero usar do Magnífica para que nós possamos melhor refletirmos na liturgia da palavra dessa solenidade. A primeira reflexão é olhar para Nossa Senhora quando ela diz: Ele olhou para a humildade da sua serva. A figura de Esther, na primeira leitura, nos revela exatamente essa humildade para poder se aproximar do rei. Quando Maria diz a humildade de sua serva, ela não está se exaltando, mas está reconhecendo que numa criatura tão pequena, Deus pode colocar tamanha confiança de escolhê-la para ser a mãe do Salvador. Como na primeira leitura, Esther, ela recebe a missão de ajudar o povo judeu que estava condenado pela perseguição à morte. E Esther se prepara para isso. O primeiro passo que Esther dá
para ajudar o seu povo é se colocar em oração, se preparar para o encontro com o grande rei. No momento que nós aprendermos com Maria, reconhecer que na nossa pequenez Deus pode nos usar poderosamente, que fizemos como Esther, de nos prepararmos para encontrarmos com o grande rei, nós entenderemos que Deus, ele vai nos usar, como usou Nossa Senhora para trazer o Salvador, como usou Esther para que ela pudesse ajudar o povo judeu. Mas o segundo passo é, de fato, colocar em prática aquilo que Maria canta no Magnífica. Ela colocou em prática a humildade, se aproximando de Jesus com muita humildade para pedir aquilo que aqueles noivos estavam precisando no casamento. Esther se aproxima com muita humildade, e a sua humildade, na hora que ela toca no cetro, para poder ser recebida na presença do rei, o coração do rei se comove. Exatamente esta realidade que acontece conosco quando nós aproximamos de Deus com humildade, o coração do grande rei de Deus se comove, porque diante de um coração que reconhece a sua grandeza e se apresenta diante dele para pedir qualquer coisa, é impossível ele não conceder. Mas Deus, ele quer saber aquilo que nós precisamos, que nós mais desejamos para a nossa felicidade. A felicidade para aqueles noivos no Evangelho era que voltasse a alegria da vida. E quando questionada o que ela queria, Esther responde: eu quero a vida, eu quero a vida para o meu povo. Olha o que acontece no coração humano quando o homem, o ser humano, se prepara para poder se encontrar com o grande rei com humildade. Ele não deseja mais nada a não ser a vida, porque a vida é o dom mais precioso que nós possuímos e é o que Deus quer conceder para nós em plenitude. Com essa ação de Esther, a oração, a humildade e o pedido da vida, Deus concede a todos aqueles que seguem este caminho a grata libertação. O povo judeu foi liberto e conseguiu, no projeto de Deus, ser o povo que traria Jesus, o Salvador, para que a humanidade pudesse novamente se encontrar com a vida e, consequentemente, com a alegria e a esperança da vida eterna. Nesse projeto de Deus, Maria entrou, Maria apareceu. E aí nós encontramos no livro do Apocalipse, na segunda leitura, esse itinerário que Maria faz quando ela nos apresenta o que ela canta lá no Magnífica. Derrubou dos tronos os poderosos. Poderoso é aquele que se coloca como um dragão para obstacularizar o projeto de Deus para a salvação da humanidade. E como Esther, o Apocalipse
apresenta a figura da igreja que se prepara para combater os poderosos, para combater o dragão decaído. E nesta figura da igreja, nós temos a principal modelo, que é a Nossa Senhora. E como que Maria, ela vence o dragão para derrubar os poderosos? Primeiro, ela se reveste do sol. Se nós não revestirmos-nos com o sol da justiça que é Jesus, jamais nós poderemos obter vitória diante dos prepotentes deste mundo, dos poderosos. Depois, ela se reveste com uma coroa de 12 estrelas, que simboliza os patriarcas, mas simboliza também aqueles que levaram a igreja à frente, os apóstolos, e ela, como mãe da igreja, sabe que quando se refugia na igreja, nós poderemos, com os sacramentos, com a palavra de Deus, nos alimentarmos e assim vencermos todas as batalhas travadas com os dragões que o mundo apresenta, que são os prepotentes, os poderosos, que, sem Deus, procuram ver uma vida de soberba, de domínio, de orgulho, não olhando para Deus como o único que pode libertar o homem de toda opressão do inimigo que ataca constantemente. E aí, depois de nos revestirmos do sol, portarmos em nós a coroa com 12 estrelas, que é a presença da igreja, nós podemos também trazer em nós, portar em nós o menino que será aquele que vai trazer à humanidade a salvação. Como Maria portou no seu ventre Jesus e deu ao mundo, nós também precisamos portar em nós Jesus Cristo e dá-lo ao mundo para que o mundo possa vencer as batalhas e, consequentemente, encontrar a salvação. E olhando para o Evangelho, nós dimensionamos toda essa reflexão quando Maria vai dizer no Magnífica, falando da posterioridade de Abraão. Essa posterioridade está prefigurada em todas as comunidades humanas. E estas comunidades humanas estão prefiguradas no casal de hoje, do Evangelho, que estão nas suas bodas, recebendo assim a graça da presença de Cristo, porque eles convidaram Jesus, Maria e seus apóstolos para poderem celebrarem com eles a graça do matrimônio. E de fato, esta é a realidade. Deus quis celebrar um matrimônio com a posterioridade de Abraão. E ali dentro daquela festa tinha 6 talhas para purificar. Aí simboliza, até então, uma importância maior para a lei do que para a alegria que poderia estar presente naquela festa. Enquanto havia pouco vinho, tinha muita lei. 6 talhas que poderia caber muita água para poder purificar-se. Com Jesus Cristo, no seu
matrimônio, com a sua igreja, com o seu povo, não se precisa mais da lei, de talhas que vai purificar o exterior, mas precisa do vinho novo, transformado, de melhor qualidade, para poder lavar o nosso interior e, consequentemente, nos conceder a graça de podermos viver a alegria do novo que está chegando para toda a posteridade de Abraão. E nesta realidade nova que está chegando, todos nós precisamos, como servos, ajudar a encher as talhas, não mais para purificar de realidades que está ligado ao exterior, mas para ser transformado em vinho novo, de melhor qualidade, onde todos possam beber e viver a alegria da vida nova na sua família, na sua vida individual, nas suas comunidades paroquiais, em toda a igreja, em toda a humanidade, porque esta felicidade que Cristo veio trazer para nós, através da intercessão de Maria, eles já não têm mais vinho, eles já não têm mais alegria. E aí Jesus faz acontecer um milagre de uma alegria que jamais irá cessar, mas será eterna, porque depois dessa vida nós continuaremos na eternidade com Deus. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.